Saudações, pessoal. Bom dia para quem vê esse vídeo de dia, boa tarde para quem já passou do início do dia e boa noite para quem já está sob o véu noturno. Novamente, muito feliz de poder trazer novas informações dificilmente acessadas ou discutidas, até mesmo na internet, em razão da pluralidade das informações sobre este daimon fundamental, principalmente para quem pratica magia e opera com os métodos cerimoniais. Este vídeo hoje será um pouco mais longo e, devido a isso, importante também. Novamente, repito, o outro problema técnico que ainda impede a participação tanto do irmão J.R.R. Abraão como de qualquer outra pessoa a mais. Já me perguntaram quando retornarei este maravilhoso debate, inclusive me propuseram no site do Zoom, mas não tive tempo a explorar as possibilidades gratuitas ainda. No entanto, o que só dura até no máximo 40 minutos e realmente teremos muitos assuntos a debatermos em 40 minutos não dá. No entanto, o que escrevi abertamente, repito, aceito sugestões. Antes de eu me fechar numa bolha, sei de tudo, adoro quando posso aprender algo, até mesmo aprendendo ao ver outras pessoas fazerem algo que não devo fazer. Então, claro que aceito sugestões. Quem puder oferecer soluções técnicas e queira também a maior participação de outras pessoas também, inclusive quem queira participar também, eu aceito sugestões. Para quem não conhece, o J.R.R. Abraão é também o diretor da Universidade Brasileira em Miami, que também opera online na Flórida, a Albert Schweitzer University Corporation, inclusive para brasileiros. Essa universidade é uma das poucas do mundo que dá oportunidade para todos e todas que queiram explorar estudos avançados de pós-graduação e a defenderem teses acadêmicas no lato sensus, seja de qualquer tema que for, e realmente para pessoas voltadas e capacitadas a defenderem suas teses. Verifique pelo site da Albert Schweitzer University Corporation como eles podem te auxiliar aí embaixo, pois o site novamente está em operação. Antes de começar, em celebração à Goécia, novamente fica a minha sugestão para muitas atividades com esta linha apresentada na coleção Grimoire Goécia, impresso e comercializado pela editora BAC 2 nos links da descrição. Talvez lhe seja interessante se aprofundar nas atividades sobre o tema nessa coleção, escrito e editado por mim. Também pode achar no site da Amazon.com, mas verá que a opção mais barata é pelo site da própria editora, na descrição. Inclusive, lhe dando a opção de você acompanhar o andamento da impressão e, posteriormente, da entrega, que isso é uma parte muito importante. Conforme o Daimon de hoje ser o Eurynomos, neste programa de hoje serão apresentadas características desconhecidas nas interpretações da Quimbanda. Então, este será um dos casos específicos em que é mostrada a explicação, mostrada e explicada uma razão de tamanhas distinções entre alguns casos na demonologia e na Quimbanda, que embasa as defesas de muitos praticantes da demonologia, mas abre o campo para novas interpretações, inclusive tanto da Quimbanda como da demonologia. Mas lembre-se, não se avalia todos os casos por um caso apenas. A razão dessa avaliação no julgo de ambas as linhas é pela própria justiça dos resultados efetivos, onde qualquer juiz de casos parecidos, quando faz uma mesma sentença para casos separados, cegamente, nega até mesmo a razão de existir no seu cargo. Então, para julgar tanto a demonologia quanto a Quimbanda, meça-se pelo julgamento de uma pessoa no cargo de juiz, não pelo lado da acusação ou pelo lado da defesa. Você não está nem acusando nem defendendo. Nós aqui somos juízes, então temos que ser o mais imparcial possíveis. Pelo menos enquanto não defendemos nenhuma bandeira. Mas vamos lá, qual é o significado do nome Euronymos, é complicado. Euronymos, ou Eurinomos, ou Eurinomos, ou Eurinomus, era o grego deus ou deusa da morte, como preferir. Quando passou a ser usado pelos romanos do Vaticano, se tornou ou a príncipe ou princesa do inferno, que se alimenta de cadáveres. Quais as origens de sua mitologia? Não se sabe muito sobre esse velho espírito. Uma das únicas referências históricas a ele vem do Pausanias, em sua descrição na Grécia, traduzido por Jones em Diário de Viagem grego, ou Greek Travelogue, no século II depois de Cristo, ou seja, faz tempo. Realmente foi traduzido pelo Jones recentemente, mas é uma coisa muito antiga. A mitologia helenística apresentou Eurynomos como um espírito do submundo grego que devora cadáveres até que não reste nada além de ossos, como a própria natureza assim o faz. Embora essa representação possa facilmente levar alguém a proclamá-lo como um carniçal,
Eurynomos deixou claro que ele não é tal coisa. Eurynomos pode ajudar praticantes a fazerem amigos e ganharem dinheiro. Acredite mesmo. Ele pode ajudar também a se escapar impune do crime e incriminar pessoas inocentes por assassinato. Nada é perfeito, né? Alguns magos negros identificam Eurynomos como a divindade grega Eurynome, mas não é possível se opinar isso com confiança, ok? Então eu não coloquei Eurynome, pois é um nome que ainda não dá para confirmar que é o mesmo. Mas existe alguma relação de Eurynomos nos cultos afro-americanos como voodoo, candomblé ou nações? Ou até mesmo a cristianizada Umbanda e Quimbanda? Creio ou não, a Quimbanda tem uma grande influência do cristianismo, viu? Para algumas pessoas ainda, principalmente mais antigas, né? Como faço a questão em todos os programas, ao invés de descartar esse tema em muitos vídeos anteriores, neste caso em peculiar eu não achei uma referência. Talvez por ser um símbolo muito forte na mitologia grega, que caso na estrutura escrava afro-americana enrustida de histórias criadas para definir tanto orixás como exus na América, seus atores temam quebrar a estrutura monoteísta por detrás dessa assimilação. Digo isso pois, enquanto Eurynomos abriu a necromancia a todos e todas praticarem sem dó nem piedade entre os gregos, uma assimilação dessas entre praticantes da Umbanda e da Quimbanda, que foram criados e fomentam a ilusão de inferno cristão. Então isso iria bagunçar tudo. Por quê? Sei que cada vez mais praticantes, principalmente da Quimbanda, queimam este filme de quinta categoria, cheio de defeitos especiais, com algumas pessoas perdidas na Umbanda, principalmente, que ainda tentam encaixar a estrutura religiosa cristã nos seus conceitos. Mas o fato é que para encaixar ícones como Jesus Cristo, Moisés, Maomé e outras pessoas destacadas em outras religiões, ao inserirmos uma assimilação de Eurynomos, causa imediatamente um desmoronamento geral dos alicerces das outras religiões para se adaptar nas de origem afro. Como exemplo, a própria assimilação de Jesus Cristo em Oxalá para algumas crenças, eu não estou dizendo que isso é para todas, tá? Quando no caso do candomblé colocam duas manifestações, o Xalufã e o Xalaguian, imediatamente para uma dessas assimilações serem como cristão, a cristã de Jesus Cristo, quando olhamos de frente e vemos que o exército branco de Oxalá possui distinções claras e nítidas, ainda assim assimilamos o amadurecimento saudável de Alufã. Toda essa assimilação mitomaníaca cristã cai por água abaixo. Mas por que isso? E como, enquanto esses cultos afro-americanos começam a ser respeitados pelos romanos do Vaticano, quando poderiam ser uma ameaça à política deles, política religiosa, né? Como essa pergunta já tem meia resposta nela, entendemos que todas as religiões, toda essa religião romana do Vaticano é mais política do que religião. Analisando numericamente, é o empreendimento que mais deu certo no mundo. Negócio sobrevivendo séculos e séculos, matando quem se opõe e, diferente de uma justiça humana, reza em seus escritos, na prática nunca foram condenados a ressarcir ninguém dos milhões de pessoas que o clero alegou estarem possuídas. Pois é, talvez enquanto o Santo Guedes retirar as isenções tributárias aqui no Brasil para os pagamentos que os templos cristãos deveriam pagar aos seus sacerdotes, esta magnífica fonte de renda possa sofrer mudanças no seu paradigma a ser tributado como qualquer outro empreendimento, para que além dos romanos do Vaticano, as outras religiões que crucificam Jesus Cristo em seus dogmas, até hoje também mostrem a sua cara como todo e qualquer empreendimento. Religião também funciona pelo dinheiro. Fugiu. Bom, aí sou eu, vou falar. Fugiu do tema. Qual o problema de assimilação de Eurynomos nos cultos afro-americanos? Vamos lá. O problema do Eurynomos é que este ícone abre uma porta para entendermos que o inferno não existe, principalmente e tanto da forma como o pessoal romano do Vaticano enganou todo mundo, como adotado por obrigação social nas origens da Quimbanda e Umbanda também. Isso no sentido de tirar muita mentira que pessoas leigas afirmam sobre Exus, sobre a realidade que não tem nada a ver com a abordagem exclusivamente negativa, tanto dos Exus como sua paridade em alguns autores, como alguns autores definem a demonomania. Os ícones e seres demoníacos. Sei que a própria realidade das pessoas, ao menos incorporada por essas entidades, atesta isso, pelo bem que costumam fazer a si mesmas ou para outras pessoas, conforme o interesse de quem lhe solicita algo. Além da prática mediúnica em si,
quando nas origens tanto a Quimbanda quanto a Umbanda se baseiam no ideal existencial bíblico e repetiam isso até alguns anos atrás, no início era difícil até mesmo se aplicar os conceitos de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, que já tinha uma interpretação totalmente diferente. Pelo menos o original, depois, claro, foi deturpado. Então, a maioria dos Exus, quando incorpora, se percebe nitidamente energias, ou seres, ou espíritos, como você prefira chamar, que vêm se deleitar no desfrute fugaz dos sentidos das pessoas que incorporam. Assim como viajamos tanto no último modelo do ano, como ao pegarmos um veículo já velho com peças muito avariadas, mas que andam e ambos chegam no mesmo destino. Uma visão parecida é do espírito que incorporam no médium. Ok? Então, como tanto na Quimbanda como na Umbanda, o desenvolvimento da comunicação mediúnica e pela interpretação da mente incorporada, transmitida pelo ser, energia ou espírito ou outra definição que você preferir, funciona da forma semelhante que um celular, que só transmite uma mensagem do que o software do aparelho possa interpretar. Então, quando for transmitir informações sobre outros planos que a pessoa médium nunca vivenciou, ou se vivenciou terá poucas lembranças, tamanha profundidade das atividades mentais durante o coma, terá pouca ou nenhuma chance de passar uma definição clara. Mesmo o próprio Chico Xavier, como exemplo, era um ser de magnífica bondade em seu coração, puro de suas intenções e que projetou esse estilo de vida para nós, pessoas encarnadas. Mas a sua interpretação do que talvez viu no mundo dos mortos foi extremamente influenciada por seus valores e conceitos pessoais sobre o assunto. Claro, seria impossível ser outra coisa. Talvez isso dê uma pista porque pessoas que passaram pelo coma tendem a diminuir muito suas incorporações mediúnicas pelo que os espíritos falam, mas começam a falar pelas suas próprias experiências. Felizmente ou infelizmente, essas memórias do pós-vida, por vezes circunstanciais, são um outdoor animado, fixo nas memórias humanas, que dificultam muito a introdução de conceitos de seres ou energias ou espíritos novos, ou outra definição que você preferir. Então vamos lá, uma outra pergunta então. Quer dizer que Eurinhomos seria um daimon que abre nossas experiências em outros planos? Para chegarmos a essa resposta, primeiro vejamos o que dificulta a adoção desse daimon tanto na Quimbanda como na Umbanda. Tal como Eurinhomos, existem muitos diferentes nomes a englobar diferenças já nas suas origens gregas. Algumas outras características tornam impossível uma semelhança em paridade sequer em bases, mesmo que outros detalhes semelhantes, em parte, podem aproximar Eurinhomos de outros ou alguns Exus. Nem por isso as diferenças declaram a impossibilidade de se achar representação simultânea. Como exemplo dessa dificuldade na semana passada, quando para o Elelogaps, o daimon das águas na Quimbanda no Brasil chamam de Exu Sete Montanhas. Talvez o mais próximo dessa assimilação de Eurinhomos por representatividade poderia, não é, ok? Mas poderia ser o Exu Omulu Rei, mas que foi assimilado por outros como o Nelbirot ou Nebirot. Então isso confunde muito as coisas. Para entendermos de uma vez por todas a diferença que separa os Exus dos Daimons, na religiosidade de origem africana, nas Américas, Exus são os intermediários entre o ser humano e as energias divinas, que na maioria das vezes se determinam nas linhas afro-americanas como orixás, enquanto Daimons são divindades que ou foram esquecidas ou tomaram outra configuração, equivalente ao upgrade de celulares, ou foram antigas ainda, utilizadas por algumas crenças, como por exemplo na egípcia Amon, que atualmente é um daimon e por algumas religiões egípcias ainda existentes se chamam de Amon-Ra. Mas para entendermos as semelhanças que esses Exus, seres muito mais desenvolvidos que nós, humanos, e sempre dispostos a nos orientarem, podem assimilar, então podemos associar uma capacidade nova no celular de um sistema operacional específico. Como exemplo, não é regra, como exemplo, digamos que existam centenas de sistemas Androids, equivalentes para vários tipos de celulares, e ao invés de nomear um deles de Android N. blá blá blá, chamemos de Android Rei Omulu. E este Android passa a ter a capacidade de se comunicar com o além ao adicionar a capacidade de transmitir ligações em ondas curtas para realizar solicitações que lhes sejam feitas junto com o Eurinhomos. Independente desse avanço tecnológico, os resultados podem acontecer ou não.
Mas por meio dessa hipótese, o Android Rei Omolu não deixou de ser esse sistema operacional, mas seu upgrade agora oferece mais recursos. Então nós, humanos, precisamos assimilar essas diferenças e semelhanças para usufruirmos deste recurso novo no nosso sistema operacional que já usamos para nos desenvolvermos, e não denegrimos o Android Rei Omolu, que já tinha essa capacidade e não utilizávamos antes, pois não sabíamos dela. No entanto, lembro que, na mesma forma como numa reportagem do Tata Nganga Leonardo, em 3 de fevereiro de 2018, Kimbanda, dependente e independente, existe? Ao analisar o puxadinho literário para a teologia romana de Aloysio Fontenelle na sua obra Exu, na sua primeira edição em 1949 e na segunda edição em 1954, possivelmente já falecido, o Tata afirma que, com toda razão, que o antigo autor, em pleno século XX, continuava infestado de ideologia romana do Vaticano para interpretar e criar uma dependência da Kimbanda à estrutura religiosa anti-necromancia do catolicismo romano. Então, enquanto a Kimbanda e a Umbanda misturarem tudo dentro de uma interpretação religiosa romana do Vaticano, sabotam a religiosidade afro-americana e sua própria magia. Peraí. Então, eu aqui, Marcelo, misturei a questão dos recursos que o Eurynomos oferece com os dogmas da Kimbanda. Qual a importância disso ao se usar a demologia e a energia do Eurynomos? Vamos lá. Mesmo que isso cause muitas frustrações na prática da demonologia de muitas pessoas praticantes daquilo que eu tanto abordo, desculpa por meu português, todos, enquanto vivos nos nossos corpos, normalmente temos apenas 3 fases possíveis: nascer, viver e morrer. Depois disso, os hebreus e os romanos, no caso dos assassinos de Cristo e seus apóstolos, atualmente no autodeclarado catolicismo do Vaticano, que além de exterminarem os fundadores do cristianismo, sacaram deles os escritos, os alteraram conforme seus interesses e, por decreto, selecionaram que eles aceitam ou não são aqueles apócrifos, vocês sabem, né? Então, com isso, principalmente romanos alegam que não podem comentar sobre o pós-vida, pois é um tipo de necromancia e, como sentenciado na Bíblia, calam-se quanto a uma regra geral. Então a vida após a morte, desde muito tempos atrás, foi censurada, indiscriminando-se todos que falassem com os mortos, ou necromantes, que fossem punidos com a morte, inclusive espíritas. Por mais que inúmeras faculdades tentem moldar o saber comum pela teologia, que é um ensino universitário, principalmente de pós-graduação, de que aquilo pode sair de sua própria caixa. Difícil, pelo menos para pessoas racionais. Digo isso porque, caso você acredite nas ideias romanas do Vaticano, pode desligar o vídeo aqui e vai para outro canal, pois aqui lhe passarei spoilers do que existe e pode te acontecer no teu teatro pós-vida, assim como muitos espíritas passaram a fazer desde o século XIX, e podemos sim utilizar Exus na demonologia. Corrija-me caso eu estiver... Bom, pronto? Não mudou? Ótimo, vai continuar? Maravilha. Então vamos lá, corrija-me se caso eu estiver equivocado. Mas, adicionado conteúdo pouco comentado nos estabelecimentos que praticam a magia afro-americana, apesar da maioria das pessoas brasileiras terem poucas informações sobre islâmicos, além do que a extrema mídia divulga, ao resgatarmos seu saber que não possui essa paranoia de apedrejar quem mexe com a necromancia, eles possuem a ideia da morte, que inclui o conceito de que a pessoa após morrer, todos nós, toda e qualquer pessoa, teremos a nossa consciência até 40 dias para reconhecermos nossa identidade novamente. Então, ou a pessoa escolhe reencarnar para resgatar um ou mais sentidos que perdeu com a morte, a maioria, ou se eleva para algo resumidamente independente dos sentidos, mas ainda dentro de uma consciência de sua identidade estabelecida. Entre esses campos, onde assumimos uma identidade pós-vida e ficamos independentes dos nossos sentidos carnais, nossa consciência pode encaixar isso em algum grupo existencial divino que a consciência aceite, com maior ou menor grau, e que cada crença entre nós vivos estabelece os seus paradigmas para que a consciência já desencarnada possa analisar suas manifestações. Ou podemos nos exilar do contato com o nosso plano, em definitivo, para outros planos existenciais que também se assumem identidades sem sentidos pós-vidas. Um exemplo desse para pessoas que praticam Umbanda e Quimbanda seriam os Exus ascensos,
como é que chama? Os Exus coroados, tá? Então eles tanto é que é mais difícil a incorporação deles, porque eles não têm tanta necessidade de experimentar sensações humanas, mas são os Exus menos evoluídos, os de base, que me esqueci o nome da diferenciação deles, que costumam incorporar nos médiuns, beberem, comerem e talvez em troca de alguns favores receberem suas oferendas, ok? Então eu acho que fica fácil de separar os Exus mais evoluídos dos Exus menos evoluídos. Mas todos os Exus, quando se declaram Exus e são realmente, eles estão sempre numa escala evolutiva, que eles aceitaram corrigir os seus próprios equívocos e vícios, né? Então, longe dessa evolução que agora eu comento, eu pessoalmente também utilizo de usarmos bandeiras comuns para nos identificarmos, que quando, apesar de assumirmos nossa unidade existencial, nos excluímos de grupos daqueles que não decidem nenhum nem outro, e fatalmente esquecemos nossa própria identidade para ficarmos mais escuros ou escuras do que o próprio escuro, ou seja, desaparecemos. Muito parecido ao que espíritos como Chico Xavier declarava quando vivo, tinha de expor-se ao aprendizado pelo saber que lhe foi educado, formatado na sua mente, de que só existia um inferno das pessoas que se perdiam e ficavam eternamente vagando no vazio, mas vazias ainda. Mas ao compreendermos o ciclo da nossa reencarnação, para resgatarmos o vínculo com os nossos sentidos que perdemos após morrermos, assim entendemos que Deus e Jesus Cristo não tem nada a ver com a nossa escolha individual. Como somos nós e o parco conhecimento que resgatamos ou aprendemos com a nossa vida, que nos trará a decisão do que nos acontecerá no pós-morte. Então, mesmo pessoas viciadas em Bíblias de toda e qualquer religião divina, satânica, ou seja qual for, essas pessoas também escolherão reencarnar ou não, independente de qualquer dogma. Mas, voltando à visão islâmica, eles acreditam que, para essa escolha, a pessoa tem 40 dias após morrer. Conforme obtemos maior consciência de nossa unidade existencial, além dos sentidos do nosso corpo, principalmente pela ausência de um corpo físico, e sentimos prazeres de nossos vícios humanos. Quando nossa consciência acha um sentido, quando mal consegue encontrar seu nariz, depois não acha mais o seu corpo, mas superamos também os defeitos daqueles vícios com os quais nos acostumamos e sentenciaram a nossa estadia do espírito no corpo humano, ao superarmos esse vício, é como se fosse uma pessoa viciada em drogas na sua espera na Cracolândia por um fornecedor descartando as drogas em sua vida definitivamente. É bem difícil, mas é uma coisa muito evoluída para a pessoa, ela se abdicar totalmente dos seus sentidos. Claro que os prazeres não serão esquecidos, principalmente na alimentação, que é um hábito para mantermos nosso corpo em pé. Mas vício é não podermos existir sem essas completudes, sem esses preenchimentos. Por outro lado, quando nos submetemos e nos vitimizamos aos vícios de nossos sentidos, quando falecidos, ao sentirmos o vazio e a escuridão da sua ausência, fatalmente buscamos novamente regredir ao ciclo de reencarnação até aprendermos a existir sem eles. Mas claro, consciências sedentas pelos vícios que perdem sua identidade no mundo dos mortos são uma inspiração pura ao que os filmes definem como zumbis, a seguirem comandos de outros seres. Só que, na escuridão, nem outros seres os conseguem identificar. Portanto, esquecer uma identidade é o mesmo que a queima de CPF astral. Ok, vamos lá. Isso, acho que foi exposto a questão das escolhas pós-vida, mas onde entra Exu e Daimon nisso? Quando uma consciência ao morrer não retorna ao ciclo da reencarnação, pois mesmo que a pessoa só reveja os seres que amava em espírito por alguns minutos, existem casos esporádicos, mas raros, de pessoas que conseguem ter alguma sensibilidade até mesmo com o corpo falecido, mas é uma questão meio complexa. Quando na ciência o vício do amor também tem até nome, não sei se vocês sabem, dependência de amor e sexo. Esse desapego entre os outros sentidos também começa a possibilitar a consciência desencarnada a explorar suas capacidades para auxiliar no universo impessoalmente. Sei que é complicado entender como, ao assimilarmos nossa identidade, auxiliamos o universo impessoalmente. É meio complicado, mas isso pode ser interpretado como a autodeificação, no que alguns dogmas dentro da magia definem.
Claro que as consciências bestiais que procuram levar vantagem em tudo mesmo, que recuperem essas suas identidades frívolas, independentes de seus sentidos, frustram-se cedo ou tarde tentando pescar almas vazias antes de caírem na escuridão para atuarem como seus zumbis. Mas cedo ou tarde, tanto trabalho por resultados tão efêmeros lhe cansam para que o vício da saudade lhes obrigue a voltarem ao ciclo para reencarnarem. Claro que podem definir isso tudo de outra forma, mas lembre-se que qualquer outra definição que você possa utilizar precisa englobar tanto deuses, daimons ou exus, entre outros, no grau acima dos nossos, em que em carne apenas semeamos o desenvolver de nossos vícios nos sentidos, e esses que se elevaram não possuem mais tais vícios. Então, podemos definir assim como os daimons, esses grupos de Exus, ou os mais próximos de nós, seres humanos. Sei que muitos os interpretam como os sagrados anjos da guarda, que estão sempre ao nosso lado, sempre a nos auxiliarem, mas são conceitos diferentes e não dá para misturar, ok? Note que até mesmo Sócrates declarava que em seus escritos, milênios atrás, milênios, não é século passado, ok? Que tinha um daimon pessoal que lhe trouxe muitos benefícios especiais que pessoas do seu lado não tinham. Então, da mesma forma como Exus orientam pessoas modernas, da forma como lhes é parecido este recurso, parecido, não é igual. Principalmente médiums, notamos muita similaridade que, independente de serem ou não o mesmo ser e energia, da mesma forma como destaquei antes o androide Reiumulu, podemos desenvolver o mesmo contato com Exus para nos comunicarmos com a energia que atribuímos o nome de Eurynomos. Mesmo que esse último esteja em outra frequência ou outra tecnologia. Sei que o sistema Android Reiumulu não pode, mas para ele funcionar, nós em vida, que precisamos antes aceitarmos que funciona e estudarmos como fazer até funcionar. Dane-se a outras pessoas que dizem que são iguais ou são diferentes. Tanto faz. A única coisa que te dará total direito de usar essa assimilação é o sucesso. Como contra fatos não há argumentos, deixe que teóricos percam seu tempo discutindo quem é quem e qual é o galo pai do ovo que estava no teu omelete do almoço. Okay? Mas isso significa que a pessoa que não sente qualquer dependência nos seus sentidos pode decidir que não precisa reencarnar? Talvez eu esteja equivocado, mas assim como é um exercício entre muitos gurus indianos, o desapego dos nossos vícios, isso em carne, ok? Até mesmo no nosso mundo ocidental, pessoas carentes de recursos, ou mesmo com recursos são carentes de algo que não possuem, são exemplos de evolução pessoal. Quanto mais alto chegam, com menos recursos que dispõem. Geralmente consideramos que essas pessoas são muito evoluídas. É um conceito humano. Aí já encaixo um conceito humano com uma visão espiritual. Não é regra, tá? Eu estou só apontando isso uma interpretação pessoal. Então podemos associar esse desapego de nossos vícios com o exemplo de uma energia muito poderosa que inclusive humanos sabotam ao interpretarmos o amor como uma possessão. Animais são capazes de amarem, mas também além disso, eles cuidam de quem eles amam. Então, plenamente aptos a se desvencilharem de seus amores, quando os mesmos decidem seguir em seus próprios rumos. Este é apenas um exemplo de que nosso convívio social, nesse nosso convívio social, nos confundimos muito sobre quais são os nossos vícios, nos avaliando pelas ações dos outros. Assim como devemos respeitar a liberdade de outras pessoas tomarem suas próprias decisões, devemos respeitar também nossas próprias decisões, para aprendermos com elas quem nós somos, quais nossos vícios e como podemos nos superar, para que assim possamos assimilar até nossa existência como consciência independente do corpo e condições que possuímos. Lembre-se de que quando somos desencarnados, o corpo e nossos sentidos se desatam de nossa consciência. Então precisamos aprender a nos superarmos em vida, ou regredimos sempre à reencarnação que o Eurynomos nada poderá nos auxiliar. Já que a demonologia do cabresto cristão não estuda nada além de mandar o saber fora do seu caixote para a fogueira, então quais as origens do Eurynomos na mitologia grega? Quando nos voltamos agora para a mitologia grega, encontramos alguns outros Eurynomos, Eurynomos, na Odisseia, o terceiro filho de Aegyptos, irmão de Antífos e um dos pretendentes de Penélope. Tem também o Eurynomos,
de acordo com Ovídio, é um dos centauros que lutou contra os Lápitas no casamento de Hipodâmia. Ou o Eurinomos, filho de Magnes e Filodice, irmão de Eioneus, pai de Hípios, que foi devorado pela esfinge. E também de Orsinome, que se casou com Lápides. Há também o Eurinomos, um defensor de Troia morto por Ajax, o Grande. Qual deles é o Daimon Eurinomos? Todos. Quais características de sua manifestação? Conforme a descrição de uma pintura do submundo de Polignotos, desde o século V a.C., em Delfos, confirmado pelos guias locais, este é um dos daimons de Hades, que come toda a carne dos cadáveres, deixando apenas seus ossos. Mas a Odisseia de Homero, o poema chamado Miniad, e os retornos, embora falem de Hades e seus horrores, não conhecem nenhum daimon chamado Eurinomos. No entanto, existem muitas pinturas sobre. E algumas, ela é de uma cor entre o azul e o preto, como a das moscas da carne. Ele está mostrando os dentes e está sentado, e sobre ele está espalhada uma pele de um abutre. Conforme um pseudo Apolódoros, na epítome do livro Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, publicado em Londres, lá por 1873, por William Smith, relatando a descrição da Grécia, em Pausanias, na Odisseia de Homero, somado com o Metamorfose de Ovídio, parece que um homem pálido, como um largo sorriso, vestindo roupas de linho esfarrapadas. Aparece como um livro acorrentado em sua mão esquerda. O delineamento original da aparência de Eurinomos foi transmitido ao mundo pela obra de arte de Polignotos, que a obra de Pausanias delineia da seguinte forma, explicando Eurinomos. Tem uma cor entre o azul e o preto, como a das moscas da carne, que está mostrando os dentes e está sentado, e sobre ele está espalhada a pele de um abutre. Mas alguns praticantes definem a aparência de Eurinomos que ele aparece como um humanoide, mas com pele azul escura e vestindo uma pele de leopardo. Quando ele aparece, ele vem em um humanoide baixo, cuja cabeça inteira é uma massa se contorcendo de vermes, com os olhos de ônix. De acordo com o paganismo ctônico e o caminho da mão esquerda, Eurinomos é comumente retratado de uma pele preta azulada e vestindo uma capa feita de pele de abutre. De acordo com a obra Queen of Hell, ou em português seria a Rainha do Inferno, a Eurinomos se manifesta durante o trabalho de possessão como um enorme ser careca e musculoso, com uma voz agressiva e estrondosa, chifres curtos que são puxados para trás do topo de sua testa e olhos roxos brilhantes. Mas existe algum papel de Eurinomos na demonologia atual? Desde suas origens, Eurinomos é uma divindade. Então foi fácil se tornar uma das 9 divindades primárias da demonolatria moderna, um deus da magia, da morte e da necromancia. O livro The Way of Ahriman, o autor, que é Michael Ford, que lhe atribui ao caos, luxúria e vingança, o considera representante da morte física, bem como o tipo de morte comparável à troca cíclica de pele de uma serpente. Então, Eurinomos personifica a morte de coisas como apegos indesejados, algo como das emoções, rancores, fobias, por assim dizer. Então, Eurinomos é a tendência de todas as coisas se deteriorarem e, portanto, a tendência de todas as coisas renascerem. De acordo com Jennifer Thorpe, J. Thorpe, ele personifica todas as formas de mudança e preside a renovação da vida e o incitamento a novos começos. Ele é, por sua natureza, um deus do renascimento e seus auspícios são maravilhosamente úteis em rituais de transformação pessoal. De acordo com S. Connolly, Eurinomos tipifica a consciência espiritual ao invés de consciência física ou mental. Então, realmente, ele nos instrui a nós mesmos nos desvencilharmos da carne ou, posteriormente, dos ossos, por um jeito ou de outro. De acordo com... então, a S. Connolly também escreve que a alquimia de Eurinomos tipifica o esplendor da transformação da consciência física real para a consciência física espiritual. Uau! Qual o papel dele, então, na Árvore da Morte? Eurinomos trabalha para promover as agendas dos senhores do Clifote e das divindades presidentes do submundo helenístico, presidindo tanto legiões demoníacas quanto semelhantes, perdendo apenas para Satanás. Hades é a entidade a quem Eurinomos
aderem mais. E ainda assim ele está fortemente ligado a Hecate também. A sua amante, o espírito clifótico Gargófias, é o único espírito mais próximo de Hecate. Com este meu comentário, para quem já estudou Hecate ou quer operar com ela, sem antes ter o visto, que em breve será feito um vídeo sobre, poderá tirar grande benefício para realizar seus pedidos aos dois mundos. Eurinomus é um professor iniciador da magia negra. Ele se autodenomina aquele que caça os caçadores e é conhecido como Fogo da Terra. Ele é um protetor, um xamã, uma parteira e um vingador. Ele é um protetor sempiterno das crianças, bem como um destruidor massacrante que arranca todos os que se opõem a Hecate. Eurinomus é descrito como um demônio de aspecto selvagem. Seus auspícios são adequados para rituais de destruição, letais e não letais, e que ele pode engendrar uma manifestação satisfatória e muitas vezes rápida de qualquer maldição que seus poderes tenham sido solicitados a apoiar. Eurinomus Eurinomus gera a erradicação com brutalidade e ele é capaz de visitar sua justiça colérica em qualquer plano de existência. Além disso, ele pode redirecionar inteiramente uma maldição que foi lançada sobre alguém, infligindo toda a maldição sobre quem foi especificado pela pessoa praticante de magia. Ou seja, se mandaram uma maldição para você, se você trabalhar com Eurinomus para te proteger, ele vai mandar de volta para quem mandou para você. Então, Eurinomus pode ser grande ajuda em assuntos relativos a bolas de cristal, cartas de tarô e runas divinatórias. Ele pode alterar a personalidade da pessoa praticante, incitando a dissolução do ego, bem como aumentando a coragem e habilidades de liderança. O demônio pode ser convocado para feitiços de purificação pela água também. Mas então, quais conceitos para se operar na demonologia com este deus grego? Segundo um trabalho fantástico sobre respeitosamente realizar operações com demônios, recomendo eu e muitos mais, como todo o sistema da demonolatria, por seus dados confirmados pelo VK Errano, que também talvez pegou muitos desses dados da mesma fonte. Este ou essa daimon está também no The Complete Book of Demonolatry, de S. Connolly, com as seguintes correspondências. Nesse livro ela declara que tem a cor preto, mas o branco também pode ser usado dependendo do humor. A direção é nordeste para Connolly e para o Errano é noroeste. O dia santo é 31 de outubro, ou conforme direcionado pelo dia Errano, também 1º de novembro, ou qualquer celebração relacionada à morte. A temporada, final de outono. Rituais são os novos começos, morte, renascimento, celebração da morte e vida. A erva recomendada é o verbasco. O elemento é terra. Clifá, Gashikala, Gagiel, Gamaliel, Tagirion. E o poço é Grão Cruz da Ordem da Mosca. Mosca, ou seja, pode relacionar com Beelzebub, ok? Então vamos lá. O planeta é Marte, Saturno e Netuno, nessa ordem. Animais são larva, mosca, leopardos, panteras e tigres. A cor é azul meia-noite, azul escuro metálico, amarelo, branco, roxo, azul claro ou preto. Os horários são a partir do meio-dia e 3 até as 9 horas da noite. A data no hemisfério norte é final de outono, outubro. Já no hemisfério do sul, respectivamente, seria final de abril, começo de maio. As atribuições seriam papoula, junípero, vetiverte, cravo, castanha da Índia, cinquefólio ou milefólio, sálvia, mandrágora, hibisco, patchouli, cominho, teixo, bani do lobo, abóbora, cipreste, noz moscada, maçã, flor cadáver, que chama-se jarro titã no Brasil. Talvez em Portugal tenha o nome de flor cadáver. Era, verbasco, kraton, ginkgo, o que é nogueira do Japão, tabaco e as outras ervas que dão origem às drogas, que é maconha, e ervas que produzem insumos de anfetamina, lisdexanfetamina e metanfetamina, entre outras. Essas últimas eu realmente não recomendo. Vai ter um trabalho para achar e não é saudável. Mas para a prática é a mesma forma que está no manual. De acordo com Vincent Piazza, na comunidade WordPress, Eurinomus se manifestou a ele, e após alguns momentos Eurinomus coloca uma cartola, talvez um aviso do que está por vir. Este é um costume parecido e que lembra muito o Barão Samedi, indício de que talvez ambos venham da mesma família de espíritos do Barão Semetier, ou Barão de Lacroix, ou Barão Criminiel. A família Guedet, ou Gued, de Loa,
mas a minha afirmação é carente de confirmação. Por favor, quem puder dar seus comentários, eu agradeceria. Então sua influência parece trazer brilho por um tempo, e o mundo ao redor da pessoa assume um foco muito mais nítido. Talvez seja por isso que a relação seja com drogas, né? Aquelas que eu falei. No Grimório intitulado Queen of Hell, Mark Alan Smith escreve que trabalhar com Eurinômos pode te deixar a princípio sentir cansaço, pois sua vasta energia empurra a forma física de dentro para fora, percorrendo a carne como se expandisse no seu interior. Essa fúria rugindo é a corrente de imenso poder que flui deste deus das trevas e, embora ele esteja longe de ser passivo, é um aliado próximo e um professor poderoso para aqueles no caminho da deusa das trevas. Enquanto as afiliações planetárias de Eurinômos consistem em Marte, Netuno e Saturno, ele é atribuído às esferas clifóticas relacionadas a Urano, Júpiter e o Sol Negro e também a Lua Negra. Você descobrirá que é espantosamente comum que as afiliações planetárias de uma entidade não tenham relação com as suas afiliações clifóticas. Afinal, esses dois sistemas de afiliações são baseados em esquemas separados do universo. Então, Saturno e Marte são conhecidos como os maléficos maiores e menores. E Netuno é o coração do rei Poseidon da Atlântida, e no penúltimo casco de Clifote. Embora suas atribuições clifóticas falhem em ter um único planeta em comum com suas imputações planetárias, exibem um padrão de variedade notavelmente semelhante ao par de planetas maléficos. Por um lado, ele é atribuído às esferas da Lua Negra e o Sol Negro, as duas esferas abaixo de Tamiel e Da'at, na coluna central dos Clifote. Suas outras afiliações clifóticas estão com as esferas de Urano e Júpiter, a esfera mais alta e a segunda mais alta na coluna esquerda dos Clifote. Segundo Errano, caso ignoramos a realidade de que atribuições clifóticas e planetárias parecem serem maçãs e laranjas, poderíamos pegar um diagrama de Clifote e marcar todas as esferas às quais Eurinômos é imputado a marcar as esferas clifóticas atribuídas aos planetas que se relacionam com ele fora da Cabala. Enquanto Urano e Júpiter são as esferas mais altas e a segunda mais alta da coluna da esquerda, Saturno e Marte são as esferas mais altas e a segunda mais alta da coluna da direita. O Sol Negro e a Lua Negra caem abaixo de Tamiel em uma linha e ficamos com a atribuição de Eurinômos a Netuno. A esfera de Tamiel tem um governante primário, ou seja, Satanás, bem como um governante secundário, conhecido como Moloch. Além disso, Tamiel tem uma atribuição planetária dominante, Plutão, e uma atribuição planetária menor, a Netuno. Pense no diagrama que aqui colorimos. Marcaremos a região inferior de Tamiel, bem como todas as 6 esferas clifóticas que emanam diretamente abaixo dela. Nisso, Eurinômos parecia ser a personificação perfeita da força clifótica demoníaca matizada que emana do diabo. E isso faz todo o sentido que se a natureza dos clifótes for compreendida. O lado noturno é conhecido como a árvore da morte, embora seja composto das chamadas cascas, um termo que a Loja Negra passou a interpretar como se referindo a úteros. Eurinômos é a personificação da morte, que é a personificação da forma tão completa que dá vida. Então, a clifote, conhecida como a árvore da morte, pode ser interpretada como uma construção de úteros acausais. Pareceria então que Eurinômos é uma representação perfeita não apenas da própria morte, mas também uma personificação quase ótima do construto clifótico. Assim como ele é um arauto da vida e da morte em perfeita harmonia, ele pode ser atribuído a 6,5 dos úteros clifóticos, tornando uma infernalidade de caráter profundamente matizado. Quando as atribuições clifóticas e planetárias são enumeradas, descobrimos que se realiza com 7 manifestações planetárias no total, e 7 é o número de um ciclo. Eurinômos representa então a conclusão de um processo que engendra novamente o mesmo processo indefinitivamente, ou seja, é um Ouroboros, um contínuo. Pode ser 7, mas simboliza o 8. Quais são os cantos mágicos de Eurinômos? Conforme o VK Errano nos passa, tem o Convoco Euronymos, patrono da morte e da magia, que é Devoco Eurinômos, Favisor, Nex et Beneficium. Tem também o En demoníaco do Eurinômos, que é Aier Secore Onk Eurinômos. Aier Secore Onk Eurinômos. Aiar Secore Onk Eurinômos. Aiar Secore Onk Eurinômos. Aiar Secore Onk Eurinômos.
Tem também o Eurinomus Abra Outro Lado, que é uma convocação para fortalecer qualquer rito ou trabalho. Eurinomus Liftoach Sitra Ahra. Eurinomus Liftoach Sitra Ahra. Eurinomus Liftoach Sitra Ahra. Além de evocar Eurinomus, esse canto que eu agora vou lhes passar, ele simultaneamente acalma a pessoa para chegar mais perto do estado gnóstico, ou transe, que equivale a chamo Eurinomus em nome da Clifote. Ou seja, invoco Eurinomus in nomine Clifote. Invoco Eurinomus in nomine Clifote. Invoco Eurinomus in nomine Clifote. O outro, além de evocar Eurinomus, esse canto apresenta simultaneamente a energia clifótica, elevar ou fortalecer um espaço sagrado, que significa abra o plano infernal e traga Eurinomus. Liftoach pandemonium et germinet Eurinomus. Liftoach pandemonium et germinet Eurinomus. Liftoach pandemonium et germinet Eurinomus. Esse próximo, além de evocar Eurinomus, esse canto simultaneamente foca a mente do celebrante, que significa em nome do diamante negro, abra o portal infernal e traga avante, traga Eurinomus. In nomine Adamas Ater, in nomine Adamas Ater, aperiatur acaraian, et germinet Eurinomus. In nomine Adamas Ater, aperiatur acaraian, et germinet Euronymos. In nomine Adamas Ater, aperiatur acaraian, et germinet Euronymos. Aqui esse outro en do The Complete Book of the Monotry Magic para invocações de Eurinomus também é Reaiha Bacana Lian Remequin Euronymos. 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 E tem o último aqui, que abre o Clifote, convoca Eurinomus, que invoca Eurinomus e fortalece os efeitos alquímicos do rito de invocação. Último apenas para invocação. Aperiatur Clifote, invoco Euronymos. Aperiatur Clifote, invoco Euronymos. Aperiatur Clifote, invoco Eurinomus. Então, o EN oficial mesmo, só para lembrar, é o Ayar Secorium K Eurinomus. Okay? É isso aí. Eu espero ter auxiliado os teus horizontes de concepções para você poder obter maior sucesso e conto contigo para o próximo vídeo. Antes que eu esqueça, peço que se inscreva no canal, clique no like e, caso possa, compartilhe esse vídeo, ok? Abração. Fui!